Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações e aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham sentido saudades minhas, né, do meu tempo de ausência. Aproveitei para trabalhar, porque a vida não tá fácil e a gente tem que trabalhar. Aqui é um gosto estar com vocês, eu faço de livre e espontânea vontade. Para além disso, espero que tenham passado boas eleições, independentemente do resultado, mas espero que tenham passado bem, né? Sei que para a grande maioria deve ter sido difícil e para outros não tanto, mas como eu sempre gosto de falar, a nossa audiência, ela é uma audiência linda e bonita e sei muito bem quem votaram, ou melhor dizendo, sei em quem não votaram. E agora, como sempre, do meu lado esquerdo, só que há mais de um ano, virtual, Danilo Sanfelice. Como é que está, meu Castro palmeirense, comunista e lindo? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Tô bem por conta do Palmeiras, né? A política tem me deixado com o cabelo em pé. Um pouquinho de medo e tal, eu fiquei decepcionado com essa eleição. Porém, Fábio, assim, embora houve um crescimento do bolsonarismo, e é isso que é um problema, na minha opinião, crescimento nas urnas, né? Faltou só 1,7, né, Fábio, pra acabar no primeiro turno. 1,7% pra acabar no primeiro turno. Mano, quando virou... e aí, pessoal, a gente tem que fazer esse disclaimer que a gente, né, ninguém aqui é suíço pra ser neutro, todo mundo sabe a nossa posição política. Mas quando o Lula virou, É né... só isso, hein? Mas eu sou suíço, não sou a Suíça, é diferente. Mas quando ele virou, eu tava olhando para aquilo falando, mano, é agora, vai. E tava subindo, cada vez a diferença aumentava a favor do Lula. Eu falava, agora vai, acabou. Chegou no final, morreu na praia. O foda é que nós tivemos percepções diferentes, porque eu vi que tava virando, mas a relação votos apurados e sei lá, diferença pro Bolsonaro, ela era muito lenta. Então subia 3% de votos apurados e subia 0,3% de diferença. Era muito lento. Então eu pensei, porra, não vai dar, né? Só que daí quando eu olhei, daí eu meio que desencanei, fiquei mexendo no celular. Daí a hora que eu olhei, tava, sei lá, 48,5. Falei, puta que pariu, vai dar, tá ligado? Mas não deu. É que aquilo ali, chega um momento que aquilo vira quase que é meio que uma corrida de cavalos, né? Assim, vamos combinar que tem um sentimento e nós, como brasileiros que temos uma urna eletrônica no qual conseguimos descobrir num país de tamanho continental o resultado no mesmo dia, só queria deixar isso muito claro, aquilo ali vira eleições, vira meio que um esporte, a apuração da eleição é um esporte. Acompanhar aquilo, eu passei o dia inteiro vidrado, olhando tipo 1 milhão de canais de sites de notícias, sejam brasileiros ou do exterior, porque eu também acho interessante saber a perspectiva do estrangeiro com relação à eleição do Brasil, e aquilo virou uma corrida de cavalos. E aí, depois, quando bateu a onda que a gente viu os resultados gerais, que incluía os deputados, senadores, aí brochei. Aí fiquei triste. Mas olha, também fiquei feliz por muitas pessoas que conseguiram ser eleitas, pessoas boas, pessoas interessantes que foram eleitas. Aquilo que já estava sendo bom, os mais importantes continuaram. Mas enfim, a gente não veio aqui para falar sobre esse assunto, por mais que seria até merecedor de um episódio, mas lembrando, eleições é uma coisa séria, a gente não... Por enquanto ainda não planeja falar sobre as eleições, talvez, quem sabe, depois de passadas as eleições, porque afinal somos historiadores e não cientistas políticos, né? Falamos do passado e não do presente. Mas somos frutos do nosso meio, inegavelmente. E hoje o nosso tema é um tema que o nosso querido Danilo Sanfelice domina, assim, de olhos vendados e com a mão nas costas, que é a história da Rota, a polícia que mata e a história da violência policial do Brasil. Danilo, como você escolheu o episódio, eu vou fazer de uma maneira diferente do habitual e vou pedir para que você nos explique o porquê desse episódio e já deixo para você mandar a bala logo no primeiro
no primeiro bloco do nosso episódio de hoje. Pois. Beleza, então, pois foi pro Fábio, né? Que agora ele é português. Ele é um suíço português. Estás a falar asneiras, veja bem. Viu só? Ele tá corroborando o meu argumento. Então, pessoal, surgiu não, né? Foi lançada agora uma série na Globoplay sobre uma série, obviamente, de vídeo, sobre um grande livro do Caco Barcelos que chama Rota 66, A Polícia que Mata. Esse livro foi publicado em 1992 e o Caco Barcelos é fruto de 20 anos de pesquisa do Caco Barcelos sobre, inicialmente, um caso que aconteceu em 1972, salvo engano, que foi um caso onde a Rota fez o que ela faz hoje em dia também, né? A Rota perseguiu um carro e atirou e matou todo mundo antes de ver quem era mesmo. Daí o Caco Barcelos investiga essa história, conta a história dos ocupantes do carro, mas vê que todos que não haviam cometido absolutamente nada, e mesmo se tivessem cometido, né, esse procedimento e tudo mais. Mas o Caco Barcelos, ele investiga além disso, porque ele não se contentou apenas com essa história, né? Então ele investiga além disso e faz um levantamento de 20 anos e faz um levantamento de 4.000 corpos que foram mortos nessas condições. E daí várias especificidades que a gente pode falar durante o episódio. Então é um trabalho de suma importância para a história do Brasil, inclusive que ele conseguiu identificar esses 4.000 corpos. Eram corpos que a Rota deixou sem documento, e ele, Caco Barcelos, buscou, investigou e conseguiu identificar, o que traz ao menos um fechamento para as famílias e tal, né? Então, é de fato um livro muito impactante, é considerado um dos pilares do jornalismo investigativo no Brasil e tal. Então, esse livro, que eu já li há alguns anos, virou seriado. Caco Barcelos é interpretado pelo Humberto Carrão, que também fez o filme do Marighella, muito bom, por sinal. E diante desse grande trabalho, eu pensei, né, em fazer esse episódio mostrando para vocês a história da violência policial brasileira, mostrando que não é algo específico da Rota, mas é algo ao longo de toda a história republicana do Brasil. Então o episódio é basicamente esse. Agora a gente vai dar uma pausa para o primeiro bloco começar. Então, pessoal, como informado, vamos começar agora com o primeiro bloco. E recorte histórico, tá? Para não ficar gigante o episódio, eu peguei Primeira República para frente, e obviamente que esse primeiro bloco será mais rápido e tal. E daí focar mais no século XX. Mas então a formação da polícia no Brasil República se dá logo depois da proclamação da República, porque se fez necessário criar uma polícia nacional que trabalharia no dia a dia, nas ruas, nas estradas, nas entradas de latifúndios, etc. Foi então criada a Guarda Nacional. Como o nome indica, ela possuía abrangência em todo o território nacional e, em teoria, defenderia os interesses de todos os cidadãos, mas como nós sabemos na história, cidadãos é um conceito específico, peculiar e diverge muito ao longo das épocas, né? E dos países, enfim. O Brasil, porém, é um país construído sem grandes rupturas, né, estruturais, o que permitiu a manutenção de velhas estruturas sociais e de velhas maneiras de pensar, de velhos domínios, né? Um exemplo prático disso, que já foi tratado por nós no episódio sobre a independência do Brasil, é que a independência brasileira, embora raro, manteve a escravidão em voga, né? Bem como o Império, para entender os interesses desse latifúndio, né? Dessa classe dominante naquele momento. Assim, a mudança, embora tenha sido significativa na organização social, ela manteve a mesma estrutura, as mesmas instituições e tal, só com uma nova roupagem apenas. Então, a proclamação da República, ela vive um processo peculiar. Ela é fruto de uma grande revolta das elites econômicas que se enraiveceu pelo fim da abolição, um ano antes. E essa elite resolve ajudar os republicanos na luta contra o Império. Não por uma ideia de fato republicana, mas como uma retaliação, né? Uma retaliação de classe para mostrar a força que eles tinham de fato contra aquela mudança. Pode falar, Fábio.
Só queria pontuar duas coisas, no sentido em que, para a gente ter uma noção como a questão da escravidão barra abolição é tão importante no Brasil, tem já próprios relatos que a própria família imperial, que entre nenhumas aspas era dona do Brasil, era contra a escravidão, mas não abolia por uma questão das próprias elites. E nunca queria entrar em desacordo. E isso leva ao segundo ponto, no qual era sabido por todos que a escravidão iria acabar, porque teve a lei do ventre livre, né, em que todo filho de escravo já tinha acabado o tráfico negreiro, ou seja, a vinda dos escravos da África para o Brasil e as pessoas negras que estavam aqui continuaram escravizadas, aquelas que já eram, porque haviam negros libertos, também é válido ressaltar isso. Mas posteriormente, os filhos dessas pessoas, ao completar 18 anos, se tornariam livres. Só que essa lei nunca chegou a ser aplicada de fato, porque a abolição foi feita antes da maioridade de qualquer pessoa quando essa lei foi feita. Ou seja, isso já demonstra o poder da elite. A elite que comanda, a elite que decide. Essa história de falar que o Império, que o Império A, X ou B, C, meu querido, esquece. A elite que vai comandar, seja com a roupa de monarca, seja com a roupa de presidente. Independentemente do regime, a elite ela vai comandar. E ela comandou até 5 segundos atrás. Não sei, Danilo, quanto que foi? Agora, 1 milésimo de segundo? Quanto você quer que eu pare? Não para, é algo contínuo. E ainda na esteira disso que o Fábio falou, o domínio da elite nesse processo de abolição, o mesmo acontece, portanto, na República, né? Então, a proclamação da República, mas ela não é baseada em um grande movimento de ideal republicano. Óbvio que tinham republicanos que lutavam pela República, mas a mudança ela é muito mais consequência desta reação das elites do que exatamente por um grande conclave republicano no Brasil. Porém, não quer dizer que não tenha acontecido. Pode falar, Fábio. Eu só queria falar que é um dos raros momentos que eu entro de acordo com os monarquistas, que a proclamação da República não foi proclamação, foi golpe. Aquilo ali foi um golpe, foi participação militar e exclusivamente militar. Não teve um movimento republicano que saiu às ruas e falou queremos a República. Não, foi exclusivamente militar. Isso já vem da história longa, a tradição longuíssima que o Brasil tem de intervenções militares dentro do governo. E isso não quer dizer que eu defenda a monarquia. A República eu defendo, com a graça do Estado laico. Mas isso já demonstra, novamente, que o movimento republicano até veio ganhando força justamente porque começou a entrar em alinhamento com os interesses da própria elite. Então, assim, gente, lembra disso. A gente vai até ter um episódio, pretendemos fazer um episódio sobre a proclamação da República, a gente vai entrar um pouco mais com detalhes com relação a isso. Mas é basicamente dentro desse quesito. A própria República ela já nasce dentro de um golpe no qual vai perpetuar a interesse das elites. E eu juro por isso que eu paro de falar sobre a elite. E é justamente, eu vou continuar a falar sobre as elites, é justamente por conta disso que essa nova república ela já nasce amorfa, né? Ela já nasce com um problema muito específico que no Brasil, em todo o país capitalista é assim, mas no Brasil especificamente, a elite econômica que mandava de fato no rumo da polícia, especificamente. Então a Guarda Nacional ela se desenvolve, portanto, como na prática, né? Como ela passa a defender os interesses única e exclusivamente das elites econômicas, ou seja, ela passa a ser como se fosse uma segurança privada, só que pública no caso, mas está fazendo um exemplo de hoje em dia, né, que é possível contratar empresas de segurança privadas para, sei lá, defender a sua segurança, ou indivíduo ou da sua empresa, por exemplo. A Guarda Nacional nesse momento era assim, só que era pública, as elites não precisavam pagar por esse serviço, digamos assim.
Então, a Guarda Nacional ela passa a ser única e exclusivamente para defender os interesses da elite, especialmente no campo, portanto, dos grandes latifundiários. Isso é algo muito importante de entender. A formação da polícia no Brasil ela já nasce como uma ferramenta de classe muito, muito, muito forte. Ela não era para entender os interesses da população como um todo, como teoricamente deveria ser. E isso acontece em vários países, mas no Brasil ele é mais latente, esse processo, esse fenômeno. Danilo, se eu puder fazer só um pequeno disclaimer, a gente também acho que é importante separar o ambiente rural do ambiente urbano, porque existia a polícia no qual tinha aquela função do famoso pracinha, né, que é tipo fazer a ronda, é o que a gente vê até hoje, e tem a polícia no ambiente rural. Essa polícia no qual aí sim ela estava muito mais a um serviço também dessa elite, que a elite a gente tem que lembrar, a elite brasileira até quase que os dias de hoje não tanto, mas no início do século XX era a base do poder do agronegócio. Também é um disclaimer, não vamos comparar o agronegócio de ontem com o agronegócio de hoje. São duas coisas diferentes, mas que essa Guarda Nacional, ela, dentro do ambiente rural, ela estava totalmente alinhada com os senhores das suas respectivas regiões. Estavam ao serviço deles, o que era diferente dentro do ambiente urbano, no qual era muito mais voltado para uma questão de manutenção da ordem social, ou quando nessa época que havia o famoso crime da vadiagem. Ser vadio era um crime, o que hoje eu estaria preso. Então, mas e também agora, até é importante o Fábio colocar essa distinção, mas também é um ponto importante que nas cidades, evidentemente, o processo de abolição não inseriu, como a maioria das pessoas já sabem, a gente pode inclusive fazer um episódio sobre isso, não inseriu a população negra na sociedade, né? A população negra continuou sendo completamente excluída e agora de uma maneira racista muito evidente. E então, essa polícia, um processo muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, mas lá com uma certa diferença, daí lá também teve a questão prisional, né? Mas aqui, essa polícia também, então, ela passa a focar principalmente nas cidades, né? Principalmente no negro, né? Então, a manutenção da ordem, especialmente contra o negro, porque se fosse ao contrário, né? Por exemplo, um branco causando algum problema contra um negro, obviamente que a polícia não fazia nada, ou então, mesmo que fizesse, culpava o negro, etc. Então, é muito importante, eu vou falar disso em todo fim de bloco, tá? A Guarda Nacional, nesse momento, ela possuía um alvo muito bem definido, que nesse momento, nessa Primeira República, de maneira muito escrachada, passou a ser o negro. Pode falar. Isso daí, no caso, entra muito em questão com aquilo que você tinha dito no início do bloco sobre o que é ser cidadão. Porque nessa questão, e aí vamos também fazer um pequeno paralelo com os dias atuais, o que é ser um cidadão de bem? Ou seja, o cidadão negro que saiu da plantação de café, né, porque acabou a abolição e o senhor da fazenda não quis manter o negro, para onde ele vai? Vai para a cidade grande, onde há trabalho, consequentemente, ele não consegue ser inserido na sociedade porque falta-lhe educação, faltam questões básicas para sua inserção na sociedade. Consequentemente, ele vai para a periferia, por exemplo, ali onde começam as favelas. E esse vira o principal alvo da Guarda Nacional. Por quê? Uma pessoa que está mais inserida não consegue ter exatamente um bom acesso a um trabalho, a chance dessa pessoa entrar para o crime é óbvio, porque todo mundo precisa comer. Então isso entra muito em acordo com o que você disse sobre a visão do que é ser cidadão. Não é só uma questão de um papel, mas sim também uma questão de inserção social, o que não ocorreu com a abolição da escravidão. Nunca ocorreu no caso, né? E isso entra em link, por exemplo, depois com as correntes migratórias que vão surgir no Brasil, com a política higienista brasileira, que vai ter a tentativa de
branqueamento da população através dos imigrantes europeus, e assim vai por diante. Eu poderia ficar aqui, mas a gente precisa ir já para o próximo bloco. Então, pessoal, continuando agora para o segundo bloco, a gente vai entrar na polícia já na Segunda República. Então a gente chega avançando um pouco nos anos 1930, quando Getúlio Vargas consegue se aproveitar de um momento de fragilidade da política do café com leite, obviamente uma fragilidade da economia brasileira, né, em decorrência também da crise do capitalismo mundial. E daí o Vargas se aproveita disso e consegue assumir o controle político do Brasil. Nesse momento, a polícia ganha um contorno todo especial e fundamental para os interesses das elites brasileiras, para variar um pouco, né? O mundo, nesse momento, já vivia uma realidade de avanço do comunismo no internacional, com a saída da classe trabalhadora contra a opressão e a violência capitalista. Então, já era um mundo já com uma classe trabalhadora... Um mundo já com uma roupagem diferente, uma classe trabalhadora já mais consciente e com uma proposta de tomada de poder muito clara, e que já havia tomado poder na Rússia, né? Então já é um mundo já bem específico, e também já tinha uma outra... Para a classe trabalhadora já tinha uma outra ideia muito bem trabalhada e muito bem no Brasil, já muito forte também, que é o anarquismo, né? Que é uma outra maneira de tomada do controle político e dos rumos da vida. Isso é interessante, porque a gente até pode linkar com o que a gente falou no primeiro bloco, e uma coisa que a gente sempre repete neste podcast, que é sobre a importância da história. Eu havia dito há pouco tempo que teve as correntes migratórias europeias. Essas correntes migratórias, principalmente de italianos e espanhóis, vão trazer as ideias, por exemplo, anarquistas. E exato, tem um livro maravilhoso, por exemplo, que já vai ser uma dica cultural antecipada da Zélia Gattai, a mulher do Jorge Amado, que é Anarquistas Graças a Deus. A Zélia Gattai vem de uma família italiana, tutti anarquista, para lembrar que, apesar do fascismo ter origem na Itália, o anarquismo também é uma corrente filosófica muito forte. E que todos vão entrar dentro das cidades, porque primeiro eles vão entrar no campo, mas depois, posteriormente, vão entrar nas cidades com o advento da indústria e com o advento da classe operária brasileira. E isso a gente não está falando por marxismo, é a história de fato. E isso que corrobora com o advento dessas ideias. Posteriormente, como o Danilo muito bem falou, a gente vai ter o golpe do Vargas pelo próprio... como eu posso dizer, pela própria fraqueza que as elites vão ter nesse momento, porque a República Café com Leite era uma república basicamente à base das elites, consequentemente com o fim, com a crise de 29 e o enfraquecimento dessas elites dá margem para a entrada do Getúlio Vargas e consequentemente a união entre essa questão do Vargas no poder, as ideias políticas efervescendo, a polícia não vai ter só mais aquela questão racial, mas agora nesse momento da República, que ainda não podemos chamar, mas irá se chamar Estado Novo Brasileiro, vai entrar a questão política muito forte. Então vai ser os primeiros casos de repressão política, de naturezas políticas no Brasil. Exatamente. E em meio a esse cenário, o Vargas se coloca, com uma ideia profundamente populista, ele se coloca como aquele que poderia salvar a nação de tudo isso. Isso é uma ideia, isso é muito comum ao longo da história do Brasil, né? Esse salvador da pátria e tal. E o Vargas se coloca muito fortemente como esse salvador da pátria. E ele, para isso, ele monta um esquema de segurança pública baseado na vigilância desse inimigo, na censura para conter o avanço desses ideais que esse inimigo possuía e na punição desse inimigo. E, portanto, durante os anos 1930, é criada o Departamento de Ordem Pública e Social, o DOPS, muito, muito famoso depois, durante a ditadura civil-militar, e o Departamento de Imprensa e Propaganda.
o DIP, que também é o DOPS é repressão, né? O DIP é de censura. Tais órgãos se tornariam marcas desse período e dos que viriam a seguir, como eu acabei de falar. Para identificar possíveis inimigos, vigiá-los e prendê-los, mesmo que essas prisões fossem de maneira ilegal, e torturá-los para obter informações. Então a tortura, muito famosa também no regime militar, na ditadura militar, ela já se inicia no governo Vargas, né? E essa tortura, ela é claramente contra, como o Fábio falou, contra negros também, porque o racismo obviamente continua, mas também, principalmente nesse momento, contra o inimigo mundial do capitalismo, que é o comunismo, grosso modo, mas também o anarquismo. Então, mas não somente esses dois. Então, socialistas, comunistas, anarquistas, ou, muito importante também deixar-se claro esse ou, o trabalhador sindicalizado, revolucionário, ou meramente, sei lá, o que nós entendemos hoje como social-democrata mais radical, que daí poderíamos entender como socialista na época. Porque o Vargas, ele se esforça também nesse período para distinguir, né? Ele cria em todas as fábricas um sindicato paralelo, que era um sindicato que o governo aprovava, que era, portanto, um sindicato, no termo mais informal possível, um sindicato pelego, né? Um sindicato que ele não era real, né? Ele não era do trabalhador organizado de fato. Ele era um trabalhador que aceitava a dominação capitalista imposta naquele momento. Só que o Vargas, a genialidade do Vargas nesse momento é conseguir criar esse sindicato, e para conseguir garantir a adesão de uma quantidade grande de trabalhadores para esses sindicatos oficiais, pelegos, ele desenvolve, ele tem uma leitura muito inteligente do processo, que ele consegue entender que só vigiar, censurar e punir não ia obter um grande resultado. Para obter um grande resultado, além do vigiar, censurar e punir, ele deveria dar... Eu não gosto muito desse termo nesse momento histórico, mas para conseguir segurar esse trabalhador ao seu lado, dar direitos trabalhistas. Eu não gosto de falar dar, porque parece que o povo não lutou por esses direitos. O povo lutou por esses direitos. Mas esses direitos trabalhistas... Mas foi um presente que o Vargas deu, exatamente, né? Mas o fato é que ele foi muito inteligente, porque ele percebeu, já que a população trabalhadora quer tanto esses direitos, eu posso ter um ganho político com isso, né? Então ele de fato entende isso, entende a necessidade de não só torturar o trabalhador, mas também fazer ele gostar do regime, né? E para fazer isso, ele desenvolve os direitos trabalhistas de uma maneira muito bem feita. O que eu acho importante que você está falando, primeiro, isso faz parte de uma característica muito evidente do governo Vargas, em que o Vargas ele tinha essa cintura política para ora jogar junto ao lado das elites, ora jogar junto ao lado dos trabalhadores. Então ele fazia muito esse jogo político. Acho que vai ficar esse jogo político muito mais evidente no segundo governo do Vargas, esse sim um governo democrata. E outra coisa que a gente precisa lembrar para este contexto em específico, que a gente está vivendo, naquela época, melhor dizendo, estava se vivendo uma efervescência de ideias. Consequentemente, o nacionalismo batia muito forte naquele momento. O nacional-socialismo surge, né, nesse momento, né, o nazismo, o fascismo surge. O Vargas, ele, por exemplo, bebe bastante dessas ideias nazifascistas, não? E parece que é um absurdo a gente falar hoje nos dias atuais, ou melhor, tá deixando até de ser, porque Fratelli d'Italia, que é um partido declaradamente fascista, ganhou na Itália recentemente, agora faz tipo 2 semanas. Mas naquela época era algo normal. Outra pessoa que vai beber dessa fonte vai ser o próprio Juan Domingo Perón, na Argentina. Já tive embates com alguns colegas argentinos sobre essas questões, mas era algo, entre muitas e muitas aspas,
que acontecia naquele contexto, naquele momento. Então, como o Danilo bem falou, vai ter esses sindicatos, entre aspas, pelegos, mas que vão fazer parte da máquina política do próprio regime, porque vai fazer parte. Vão acontecer coisas similares, por exemplo, também aqui em Portugal, no Estado Novo Português. Tem que ter, a gente fazer essa pequena distinção entre o Estado Novo português e brasileiro. Ambos se chamam Estado Novo, só que cada um de uma certa maneira. E fica aqui também um exemplo. Posteriormente ao fim da Segunda Guerra, e aí sim a demonização do nazismo, esses regimes vão abandonar completamente. Isso vai até gerar a própria queda do Getúlio Vargas e uma mudança radical, por exemplo, no regime salazarista. Um exemplo muito legal que se tem é, por exemplo, o Danilo falou do departamento de propaganda. Propaganda era um termo muito utilizado nos anos 30, que era muito linkado justamente ao regime nazista, daquela história do Goebbels e tudo mais, e pós Segunda Guerra vai se tornar sempre o departamento de informação. Isso é uma coisa que aconteceu aqui em Portugal. A nomenclatura muda justamente por um distanciamento desses tipos de regimes. E isso tudo para explicar que, por exemplo, dentro da própria... no caso, dentro da própria repressão policial que pode se ter, ela vai mudar conforme a realidade vigente. Ou seja, dentro desse contexto dos anos 30, aí sim vai ter uma repressão política forte, de ideias que sejam, entre aspas, minimamente revolucionárias, vão ser perseguidas ou de alguma maneira abafadas, pois entrava em desacordo com o regime. A partir do momento que isso deixa de estar em vigor, isso vai ser a margem para, por exemplo, o governo Vargas cair. Só que ele cai entre muitas aspas, porque quem é eleito posteriormente é o Dutra, e o Dutra é tipo o amigão, eu não digo nem amigo de bar do Vargas, porque ele é muito mais que isso, ele era a mão direita do Vargas, né? Então, tipo, trocou o famoso 6 pela meia dúzia. E aí, então, eu já vi alguns relatos. Hã? E quem veio depois? Quem veio depois? O Dutra foi de 45 a 50. O Vargas. Bota o retrato do velho de novo. Eu já diria a música. Isso, gente, tem um vídeo muito bom no YouTube. Já faço só aqui uma pequena divagação de todas as marchinhas, de todos esses jingles políticos. É muito bom. Eu adoro isso, cara. Tem um retrato, bota o retrato do velho de novo e o Varre Varre Vassourinha do Jânio Quadros também, que é ótimo. É só um pequeno disclaimer. E uma outra divagação. Quando o Getúlio se matou, acho que não sei se te contei essa história já, Danilo, mas o meu avô, ele era super anti-getulista, ele odiava o Getúlio. E aí, nos anos 40, meu avô era estudante da São Francisco e ele apareceu na capa da revista Cruzeiro, porque eles fizeram como é que se diz? Um enterro simbólico do Vargas. E aí tiraram uma foto, meu avô ficou bem assim na capa da revista Cruzeiro, que é uma revista tipo, super famosa da época. Tanto que quando avisaram meu avô que ele morreu, foi no meio da madrugada e meu avô pulou da cama, achando que ia ser preso, coitado. Meu avô quase teve um infarto naquela época. Mas enfim, disclaimer feito, divagação feita. Eu acho que é só importante a gente ressaltar essa questão justamente por essa questão. O governo Vargas ele vai ser muito proeminente nessa questão da repressão política. O que é uma coisa que nós associamos muito à ditadura civil-militar brasileira, que vem posteriormente, mas o Vargas que começou tudo aquilo atrás. O Vargas que começou já há 30 anos atrás, no caso, né? Só que a gente tem uma memória do Vargas de uma outra maneira, de uma maneira até mais nacionalista, o que também não é errado.
Entretanto, esse pensamento nacionalista vem em acordo até mesmo justamente com uma repressão política que também acontecia no primeiro governo Vargas. Enfim. Sim, e isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque, na prática, o Vargas conseguiu criar uma dualidade, quase uma dialética muito, muito específica. Porque, ao mesmo tempo que ele torturava trabalhadores, ele era amado por trabalhadores. E isso é muito, muito inteligente da parte dele. É um ganho político dele gigante. Por quê? Porque ele conseguiu trazer uma grande parcela da classe trabalhadora para si, formando esses sindicatos fantasmas, entre aspas, e com a criação de direitos trabalhistas. Porém, ele criou ferramentas para torturar trabalhadores. Ele não torturava, sei lá, aleatoriamente bandidos. Ele torturava trabalhadores opositores, que eram, portanto, trabalhadoras. Então ele é um morde-a-sopra com a classe trabalhadora. Mas a imensa maioria das pessoas, e na época, sei lá, os nossos avós e tal, se pergunta para o pessoal que ainda está vivo, que viveu a época, a imensa maioria das pessoas tem uma lembrança positiva do Vargas. Por conta disso, né? Primeiro que a tortura não é algo propagandeado, né? Ninguém coloca na TV, estamos torturando comunistas. Óbvio que não. Segundo que o que era propagandeado era justamente esse avanço das bonificações para a classe trabalhadora, a melhoria de vida da classe trabalhadora. Então o Vargas ele entra para a história com a figura na cabeça, no imaginário das pessoas, positivo. Porém, tem essa questão muito séria, um proto-fascismo, assim, de fato criar uma sociedade, uma segurança pública que vigiava muito e torturava. Eu juro por Deus que é a última intervenção que eu faço para este bloco. Mas o que você falou que é muito interessante é que tipo, não era propagada a tortura. Primeiro, não existe a internet. Hoje não era fácil ter uma câmera, não era fácil, mesmo que você gravasse alguma cena do gênero, era fácil você fazer como eu posso dizer, uma propagação dessa imagem, né? E para além disso, dentro da própria historiografia brasileira, tinha-se a ideia muito de que o governo Vargas, apesar de ter sido uma ditadura, não havia tido uma repressão muito forte. Hoje já sabemos que houveram campos de concentração, se não me engano, no Ceará, justamente fruto dessa... o Daniel está aqui fazendo joinha, confirmando, no Ceará mesmo, fruto dessa repressão política. E isso vem a partir da onde? Da própria polícia, que ia lá, perseguia, pegava, prendia e jogava lá no campo de concentração. Então você já vê a raiz do problema. Tudo que a gente está falando são raízes que vão germinar no que a gente vai chegar no ponto atual, no ponto no qual surgiu esse episódio, que foi a matéria investigativa do Caco Barcelos com relação à polícia militar. Exatamente. E só para finalizar esse segundo bloco, assim como eu fiz no primeiro bloco, a gente vai identificar um alvo da polícia desse momento em comum. Portanto, o primeiro bloco, o alvo da polícia primário era a população negra, e nesse segundo bloco, portanto, nessa era Vargas, digamos assim, o alvo da polícia era principalmente o trabalhador. Especialmente o trabalhador revolucionário, mas principalmente o trabalhador. Então, assim a gente acaba esse segundo bloco. Então, pessoal, agora começando o terceiro bloco de conteúdo, a gente vai entrar no fato da polícia dentro da ditadura civil-militar brasileira já. Então, a ditadura civil-militar brasileira é um processo, um momento onde a polícia passa a ser organizada de uma maneira como nós conhecemos hoje, que é a maneira militarizada da polícia. Ou seja, a estrutura que a gente conhece hoje, ela foi criada na ditadura civil-militar. Se você olhar a polícia militar de São Paulo, qualquer outra, ela vai se colocar como uma instituição do século XIX. Porque a polícia militar, ela reivindica para si a Guarda Nacional. Então, para a instituição polícia militar,
é a mesma coisa, ou seja, ela é uma instituição que vem lá desde a proclamação da República até hoje. Mas a estrutura como a gente conhece hoje, muito importante deixar isso claro, essa distinção, ela se inicia na ditadura civil-militar. E mais do que isso, ela ganha uma importância praticamente divina com a missão de salvar a pátria da bandidagem e dos revolucionários. Então nós devemos nos atentar a alguns pontos. Os números da criminalidade, a gente já falou isso num episódio sobre a ditadura militar, provavelmente quase 2 anos atrás. Na época que era eu, o Thiago e o Matheus. Os números da criminalidade, homicídios e tal, no Brasil, eles se mantêm numa crescente controlada, digamos assim, uma crescente estável, por várias décadas, e ela passa a disparar nos 20 anos do período ditatorial. Esse crescimento vertiginoso foi planejado pela ditadura civil-militar. Isso é documentado para justificar essa militarização das forças policiais brasileiras e esse aumento da repressão e do autoritarismo. Então é tudo de fato documentado como esse processo de cada vez mais homicídios foi algo pensado para justamente montar essa estrutura policial muito mais firme, muito mais rígida. Então a polícia agora nesse momento da ditadura, a polícia ela parou de prender tanto e passou a matar. Então isso é muito, muito importante nos atentarmos. Então, continuando nessa perspectiva, para isso a polícia se aproveitou do crescimento de grupos armados revolucionários contra a ditadura civil-militar para criar grupos de uma elite dentro dessa organização policial já militarizada. Portanto, em São Paulo, por exemplo, é criada a Rota, que é a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, especializada no extermínio desses grupos, desses inimigos, portanto, revolucionários. Só fazer um fun fact curioso sobre a história. O Tobias de Aguiar, ele foi um militar brasileiro na época do primeiro reinado, no qual ele estava no exército com um poder de polícia, no caso, né? Ele tinha um poder de polícia. Esse Tobias de Aguiar, ele foi uma figura proeminente da sua época, tanto que, para quem é de São Paulo, para ali na região da Trindade, do lado da Estação da Luz, tem o Batalhão da Rota, que é o Batalhão Tobias de Aguiar. Ali do lado da FATEC também tem um prédio da Polícia Militar, que também tem homenagens ao Tobias de Aguiar. Se não me engano, tem até uma estátua dele, né? Ele foi presidente da província do estado de São Paulo depois dos anos 40, dos anos 40 do século XIX, dos anos 30. E ele foi também, para além de tudo isso, marido de uma mulher, Domitila de Castro Canto e Melo. Para quem não conhece, a famosa Marquesa de Santos, a amante oficial de Dom Pedro I. Ou seja, ele foi o primeiro corno da história. O primeiro corno da história brasileira foi quem? O patrono da Polícia Militar Brasileira. Desculpa aí alguém se é fã da Polícia Militar, não quero nem saber, mas assim, o patrono de vocês é corno, só queria dizer isso. Assim, eu desconfio que ele não tenha sido o primeiro, mas é o primeiro documentado. Sem dúvida ele foi o primeiro documentado, pelo menos. Porque eu acho que ele também, eu não sei quando ele casou com a Domitila, mas acho que já tinha, ela já era famosa por ter sido amante do Dom Pedro, no caso, né? Uma fanfact muito interessante. Assim, quando as histórias se cruzam, tá ligado? Você tá falando de polícia militar e você acaba falando da vida amorosa de Dom Pedro I. Você vai da morte de pessoas pro sexo, da onde elas surgem. Então, assim, pra você ver, gente, tá tudo linkado, tudo uma conspiração da Rainha Elizabeth, que na verdade está viva, ela é uma reptiliana, só voltou pra sua terra natal. Vai ter uma galera, Fábio, que vai levar a sério. Tá aqui o disclaimer, é zoeira, é meme,
tá? Não é para levar a sério, pelo amor de Deus. Mas isso eu acho que é só. Agora, falando sério novamente, isso é interessante porque, até como você havia mencionado, que eles têm a polícia militar dentro da sua própria perspectiva, remonta desde a época do século XIX, a polícia militar desde a época do Tobias de Aguiar, né? Que a gente já sabe, sim, eram poderes de polícia, mas não existe essa continuidade, e a polícia militar, no qual conhecemos como hoje, ela vai tomar as características dentro desse momento justamente da ditadura militar, onde vai sim surgir a rota. Para os nossos ouvintes que são mais jovens, não se lembram dos loucos anos 90, tinha um certo político chamado Paulo Maluf que gostava de sempre ter aquele bordão, falava: na minha época tinha rota na rua. Era um clássico bordão do Paulo Maluf. Engraçado que era famoso por roubar, mas fazia, né? E hoje quem era malufista, nem preciso perguntar quem é que votava nos dias de hoje. Pois é, triste, mas é verdade. Porém, esses grupos da elite da repressão passam a patrulhar também as ruas, ou seja, eles tinham o alvo definido ali, foi criado para isso, inclusive, para exterminar os grupos revolucionários comunistas e tal, mas, porém, eles também passam a patrulhar as ruas do Estado e com isso se deparam com cidadãos não revolucionários, cidadãos comuns, trabalhadores, né, igual cada um, todo mundo só vivendo a vida deles ali. A abordagem da rota, especialmente, muito importante lembrar, especialmente de trabalhadores, pessoas negras, a abordagem da rota, porém, é a mesma com aqueles cidadãos revolucionários. Atira primeiro e verifica quem é depois. Os corpos das vítimas eram levados ao IML, já mortos, e o relatório da PM era combinado entre os militares para não haver problemas para o batalhão. Rapidamente o inquérito era arquivado e o Tem um processo estudo muito continuava. legal, Danilo, não sei se você lembra de um colega nosso da PUC, o Vinícius Flauaus, que ele falou sobre o início do crematório na Vila Alpina. Para quem é de São Paulo já ouviu falar desse crematório, para quem não, é um crematório público da prefeitura que foi construído devido a uma demanda. Só que esse colega nosso justamente conseguiu verificar que essa demanda estava muito linkada com desaparecimento de corpos, ou seja, era muito proveitoso para a ditadura, para os órgãos de repressão, como o DOPS e a Rota, que levassem esses corpos e eram cremados para justamente se desfazer, né, das evidências de um possível crime não, de um crime é, cometido pela polícia militar, ou no caso, mais especificamente, a Rota. Então, a própria origem do crematório da Vila Alpina, que sim, havia uma necessidade de cremar os corpos de pessoas normais que morreram, também foi utilizado para esconder vestígios de crimes cometidos pela polícia. Não sei se chegou a. A gente viu isso numa palestra com o Álvaro, não sei se você lembra. Foi muito boa aquela palestra, foi Lembro. maravilhosa. Aí é um momento aqui off, só que ao vivo com os nossos ouvintes. É verdade. Como se tudo isso não bastasse, a ditadura usa os jornais e rádios para propagandear os feitos da PM, criando assim na população uma sensação de segurança e transformando esses policiais em heróis por terem matado os bandidos. Nossa ideia do bandido bom, bandido morto não é exatamente tão nova assim. Mesmo que na verdade estavam matando uma imensa, imensa maioria de pessoas inocentes. Todo esse cenário, além de muito bem documentado na literatura historiográfica e sociológica, é tratado também no seriado da TV que deu origem a esse episódio da Globoplay, né? A Rota 66, A Polícia que Mata, inspirado no livro que a gente também já falou do Caco Barcelos, com o mesmo nome, claro. Como em outros casos, como em nos outros dois blocos anteriores, nós vamos identificar, portanto, os alvos da polícia militar. Nesse momento da ditadura civil-militar brasileira, são os militantes socialistas, comunistas, anarquistas, que decidiram optar pela luta armada, estudantes secundários, universitários, porque os estudantes secundários eram muito organizados nessa época, os grêmios estudantis, os universitários também,
os trabalhadores sindicalizados também, e daí trabalhadores sindicalizados revolucionários ou não, mas principalmente revolucionários, os professores de universidades públicas também, privadas também, mas pública era mais fácil de perseguir, né? As pessoas de periferias brasileiras, isso é muito importante ressaltar, porque a ditadura é muito conhecida por matar e perseguir, torturar opositores, né? Mas como esse documento, né, o livro do Caco Barcelos mostra, durante esse período, só a rota, sem falar nas outras polícias, sem falar nos outros grupos de elite ao longo de todo o Brasil, porque a rota é paulista, ela atua só no estado de São Paulo, só a rota matou cerca de 4.000 pessoas, inclusive ocultando a identidade delas. E a imensa maioria eram de trabalhadores negros e sem nenhum delito com a polícia anterior, ou seja, não tinham nenhuma passagem criminal. 60% desses corpos não tinham nenhuma passagem criminal. Ou seja, a imensa maioria dos mortos nesse período são de trabalhadores negros, especialmente, e inocentes. Então, isso é muito importante de deixar claro que a polícia militar e a ditadura civil-militar não matava apenas revolucionários, e porque isso é uma coisa que a direita, especialmente a direita fascista brasileira, sempre fala, né? A ditadura matava quem merecia morrer, que eram os bandidos e revolucionários. Mas também isso é muito importante, deixar duas coisas claras. Primeiro, que é mentira, a imensa maioria da população que morria era inocente. E segundo, que não é porque é revolucionário, óbvio, ou bandido, que tem que morrer. A função de qualquer polícia é prender, né? E a justiça determina a pena, mas a ditadura passou a matar essas pessoas. Então não é porque é bandido que tem que morrer. Então, isso é um ponto que o podcast aqui tem que deixar bastante claro. E com isso a gente acaba o terceiro bloco de conteúdo e já a gente volta para o quarto bloco de conteúdo. Então, pessoal, agora a gente inicia o último bloco de conteúdo, onde a gente vai falar sobre a polícia no Brasil neoliberal pós-ditadura militar. Então, o Brasil, como sempre em sua história, ele acaba com a ditadura civil-militar sem um rompimento e, portanto, sem acabar com as estruturas criadas pela ditadura civil-militar. Então, dentro disso, a PM, a Polícia Militar do Brasil inteiro, e a Rota, especificamente em São Paulo, continuam agindo e funcionando da mesma maneira, inclusive com as mesmas pessoas. Isso é muito importante lembrar, que as mesmas pessoas que participavam dessas polícias anteriormente e que, portanto, torturavam pessoas, assassinavam pessoas, estupravam pessoas, etc., continuam na redemocratização. Então, elas, além de não serem punidas em nenhum momento, elas continuam atuando. E obviamente que é muito evidente, qualquer um que tem um tique e teco funcionando consegue entender que as práticas continuam exatamente a mesma, já que as pessoas e a estrutura é a mesma. Pode falar. E isso, assim, é interessante porque, imagino, muitos dos nossos ouvintes devem estar se perguntando, mas como? Se a ditadura acabou, por que essas estruturas se perpetuaram, essas pessoas se perpetuaram? Porque em 79 nós tivemos a anistia geral. E essa palavra geral não é à toa, ela foi geral mesmo, ela foi para todo mundo. E quando eu digo todo mundo, foi para as pessoas que lutaram nas guerrilhas e que se exilaram posteriormente, para os artistas famosos. Então vamos lá: Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, toda essa galera, até o José Serra, para vocês terem noção, que se exilaram. Ele foi presidente da UNE nos anos 60. Toda essa galera que se exilou voltou para a anistia. Só que a anistia é uma faca de dois gumes, é uma moeda com dois lados. Então também foi pro lado dos órgãos de repressão da ditadura militar. Então isso serviu para a Rota, serviu para o DOPS, serviu para os torturadores do DOPS especificamente. Então justamente por essa razão que as estruturas se perpetuaram. E isso criou um precedente terrível para a polícia militar, que aí sim deu a margem de que, tipo, independentemente do que aconteça, nada nos aflige.
E isso deu margem, por exemplo, depois, para o que a gente falou no último. Eu não falei porque eu não estava, infelizmente, presente, mas deu margem para o nosso último episódio, que foi o massacre do Carandiru, para N casos de violência policial no Brasil. Por quê? Porque sempre se perpetuou esta ideia no qual qualquer ação que a polícia possa vir a tomar, não haverá repressões. Um exemplo mais prático e mais atual, junho de 2013. A gente não viu nada sobre os policiais que cometeram excessos durante as repressões de protesto. Uma pergunta para vocês, agora só para lançar essa pulguinha atrás da orelha. Muitos se lembram daquela jornalista que ficou cega de um olho porque levou um tiro de bala de borracha. A pergunta que eu faço para vocês, onde é que está o policial que deu esse tiro? Entendem o ponto onde eu quero chegar? Onde está? Cadê a repressão? Ele está continuando agindo? Você sabe de alguma coisa? Ninguém sabe de nada. Houve, sim, uma discussão na época, mas posteriormente, depois que a bola baixou, a onda baixou, muito provavelmente, eu digo isso porque eu também não sei, mas muito provavelmente esse policial também deve estar trabalhando. Então esse precedente vai começar justamente em 79 com essa anistia geral, que vai dar essa margem, esse entendimento para a polícia que ela é capaz de fazer tudo sem nenhum tipo de repreensão estatal, pública, o que for. Justamente esse processo, a polícia militar, ela tem uma estrutura onde os crimes cometidos por policiais são julgados por tribunais militares, que obviamente, em sua imensa maioria das vezes, eu não tenho obviamente dados sobre isso, então eu vou falar um número absurdo que é 99%, mas é assim, sabe, tipo, a imensa maioria, e isso é muito evidente, das vezes absolve esses militares. Então os militares do caso da Rota 66 foram absolvidos. A maior parte dos militares do Carandiru foram absolvidos. Inclusive, depois de anos, foram eleitos para cargos públicos. Então... Não, deu os 30 anos agora e ainda está na justiça todo esse processo. Porque vai, condena, volta, recorre, vai, condena, volta. E está num processo interminável. É capaz dos sobreviventes, das pessoas que cometeram o assassinato do Carandiru, não acontecer nada com ninguém. Vai chegar neste nível, porque a justiça brasileira, ela é feita dessa maneira. Ela é feita de uma maneira em que quem tem poder aquisitivo, e isso estou falando numa questão jurídica, ela pode recorrer. E recorrer você posterga e vai para a eternidade. É o que está acontecendo agora com o Carandiru. Sim. E o Carandiru ainda foi um raro exemplo que o caso saiu da justiça militar e foi para a justiça civil, porque normalmente os crimes da polícia militar são julgados dentro de tribunais militares, como é no exército, e daí acaba em pizza, normalmente. Ao analisarmos os números da violência urbana, observaremos, nesse Brasil neoliberal pós-ditadura militar, observaremos que ela continua na mesma crescente observada no período militar. Com um fato novo, que além da violência militar, né, além da violência da polícia, do Estado, nós temos um novo tipo de crime, que é o crime organizado, também consequência do período militar e da manutenção de suas estruturas, mesmo após a democratização, que é, por exemplo, o Carandiru. Né? O Carandiru, ele cria a consequência direta, que é o PCC, e daí nasce uma nova questão no Brasil. E o PCC é a consequência direta da maneira como os presos eram tratados nas prisões do Brasil, especialmente no Carandiru, que levou ao massacre. Olhando apenas os números da violência policial, também nós observamos um quadro crescente. Mesmo que não tenhamos oficialmente a polícia da vigilância, censura e tortura, sabemos que de maneira documentada, né, já estudado na historiografia, que ela continua mesmo depois do término da ditadura. Então, aquela mesma prática, por exemplo, que é descrita no livro do Caco Barcelos, de matar a pessoa, sumir com a documentação dela, levar para o IML já sem documento, fazer um inquérito policial, normalmente colocando resistência seguida de morte, mesmo que as evidências balísticas não comprovem isso.
mudar a cena do crime. E se você comparar o relatório do inquérito da Polícia Militar com o relatório do médico legista, é completamente diferente. Esse processo, criado na ditadura civil-militar, especialmente pela Rota, ele continua hoje em dia com a Polícia Militar, continua ao longo de todos os anos 90. Essa nomenclatura resistência seguida de morte, ela mostra justamente isso, que para justificar a morte desse indivíduo, dá a desculpa de que ele resistiu à prisão, resistiu à ordem de prisão. Ele atirou contra os policiais militares, colocando a vida dos policiais militares em risco, e por consequência a isso, os policiais militares atiraram de volta. É uma burocracia que, para a justiça militar, basta para inocentar os criminosos dentro da polícia militar que cometem esses crimes, portanto. Então, esse quadro ele continuou exatamente igual. Isso é muito bem já estudado pela historiografia, mas também pela sociologia, pelo Observatório da Violência da Polícia Militar, que tem na PUC, inclusive. Na PUC, inclusive, Fábio, esse Observatório da Violência da Polícia Militar é comandado, pelo menos era quando a gente estudava lá, pela Vera Lúcia Vieira. Aí, gente, novamente, um momento em off ao vivo. A Verinha? A Verinha com o pessoal do direito, mas quem era a cabeça, né, mandante não, a cabeça liderança ali do observatório era a Verinha. Não era o Dirceu de Mello, não? Que foi o reitor? Sim, em alguns momentos, mas quando a gente estava na PUC era a Verinha. Olha só, a Verinha, a Verinha, gente, só assim, a gente chama de Verinha porque a gente foi aluno dela e a gente tem um carinho muito especial por ela. Mas ela era uma senhorinha, ela ainda é uma senhorinha que está viva, graças a Deus. Ela era muito engraçada. Isso é um momento assim, agora para amenizar um pouco um tema pesado que a gente está falando, né? Mas ela confundiu o nome de todo mundo. Uma vez eu não sei se você lembra, ela comentou o porquê que ela esquecia o nome de todo mundo. Porque ela foi parte da resistência, né, durante a ditadura, e um dos moldes para evitarem de ser pegos pelo DOPS era você trocar de nome o tempo todo. Então, a Verinha, sei lá, hora o nome dela era Inês, outra hora o nome dela era Maria. Então ela falou que ela começou a confundir tanto os nomes, porque os nomes mudavam tanto, que ela chegou a um ponto que começou a confundir o nome dos próprios filhos. E assim ficou pro resto da vida. A Verinha é daquelas pessoas que viveu a história do Brasil na pele. Sim. Ela contava a história e dava aula de história. Era uma coisa absurda. Se bem que ela dava mais América Latina do que a história do Brasil pra gente, né? É por isso que eu gosto tanto dela, que além de tudo, ela dá América Latina, que é o que eu sou apaixonado. Então, já encaixou. Um dos meus raros 10 na universidade foi com ela. Só queria comentar isso. Verinha... Em América Latina. Verinha é maravilhosa. E como... Ela é um amor. Voltando agora com esse fim de bloco já, como nos outros blocos, a gente vai deixar claro o alvo da polícia nesse momento, que daí não tem mais grupo revolucionário, né? Então o alvo passa a ser as pessoas trabalhadoras das periferias, novamente, como lá atrás, especialmente negros. Agora a gente tem dentro desse quarto bloco ainda, uma análise também da polícia militar, a polícia no Brasil, sobre a social-democracia nos anos do PT, muito importante isso, e depois também a polícia militar, e as polícias como um todo, nos anos pós-golpe de 2016. Então, sobre os anos do governo do PT, há uma pequena mudança. Uma mudança que é importante, mas eu acho que os petistas, os entusiastas do PT, eles colocam esse avanço como se fosse assim, a oitava maravilha do mundo. E eu acho, sinceramente, que eu sinceramente acho que é uma mudança pífia, assim, uma mudança que, se tratando de um governo de esquerda, não deveria ser comemorada. É uma obrigação, praticamente. E a obrigação seria fazer muito mais que isso, na minha singela opinião. As pessoas do PT, leitores do PT raiz, assim, vão me bloquear agora. Mas é que durante o governo do PT, os números da violência urbana e da violência policial estabilizam. Ou seja,
esses números eles crescem de maneira progressiva desde 1964. Então, eles tinham um leve crescimento, mas uma estabilidade muito grande, linear praticamente, desde, sei lá, dos anos 20 até 1964, e a partir de 64 ele dispara, por questões que a gente já tratou nesse episódio. E ele mantém o crescimento disparado também nos governos neoliberais dos anos 90. Porém, ele estabiliza nos anos dos governos do PT. Só que, por que eu não acho louvável defender isso? Achar que é incrível? Ok, é muito bom que parou de crescer. Só que ele estabiliza em um número de homicídios, então, portanto, violência urbana, de cerca de 60 mil mortes por ano. É um número gigantesco, número de guerra. Então, eu não acho que o PT passa essa ideia de uma forma muito boa, né? Tipo, estabilizamos o número de mortes, né? Parou de crescer, legal, parabéns. Mas são 60 mil mortes, né? Eu acho que deveria ter ido além e ter diminuído esse número. Outro problema é que a maneira de agir dos policiais seguiu a mesma. E seus crimes seguiram sem punição. Ou seja, o PT, ele não... E daí é uma crítica direta aos governos do PT, feita por mim. Queria deixar claro que é feita por mim. Não sei o que o Fábio pensa sobre isso, então se quiser ele fala depois. Mas eu, Danilo, penso dessa forma. Que o PT é um governo de esquerda, se coloca como um governo, mesmo que seja social-democrata, mas se coloca como um governo de esquerda, defende ideias historicamente de esquerda, mesmo que brandas, mas não ataca um problema muito sério, que é uma ferramenta de classe, de opressão de classe, muito histórica no Brasil, como a gente viu desde da República. E, portanto, a polícia é uma ferramenta de dominação da classe burguesa brasileira contra as periferias, contra a classe trabalhadora, especialmente negra. Portanto, é muito racista ainda, além de tudo. E o PT, que se coloca muito da vanguarda da esquerda brasileira, ele não mexe nisso, ele finge que fecha o olho. Então, a violência policial nas periferias brasileiras, elas continuam. E beleza, os governos são independentes para cada polícia, ok, mas o governo federal tem meios de tocar nesse ponto, melhorar a segurança pública do país. E não o fez. Pode falar, Fábio. Bom, então já que você me chamou Pachincha, vamos Pachincha. Assim, eu acho que é importante fazer 2 disclaimers com relação à questão do governo PT. Primeiro, uma pessoal, que eu vim de uma geração que viu o PT emergir ao poder, né? E que, assim, nos meus anos, entre muitas aspas, de juventude, para não ofender aqueles mais velhos que ainda acham que eu sou jovem, quando jovens queremos ou não se opor ao que está no poder. Hoje é um trabalho muito mais fácil, mas na minha época eu tinha que me opor ao PT. E eu fazia uma oposição à esquerda, não é porque eu não ia com a cara do PT naquela época, naquele contexto dos anos 2000, que eu era de direita, evidentemente. Tanto que aí eu até vou me abrir um pouco, porque é uma coisa que eu raramente falo, mas assim, eu votava sempre contra o PT no primeiro turno, e depois, consequentemente, aí assim fazer o voto útil. Mas eu faço uma defesa com relação ao governo do PT, porque a gente tem que relembrar algumas questões. Primeiro, que foi o primeiro governo de esquerda / progressista que o Brasil teve desde sempre. Assim, vamos dizer que foi o governo mais à esquerda de toda a história recente do Brasil política. Consequentemente, houve mudanças evidentes, só que fazer mudanças de ruptura de questões sensíveis, por exemplo, e por que eu chamo de como a polícia militar, e por que eu chamo isso de uma questão sensível? Porque a direita, e mais ainda, como é um termo que a gente já utilizou bastante, as elites olham com os bons olhos para isso. E o Lula sempre entrava em acordo com as elites de alguma maneira. Tanto que ali foi um momento de ruptura interna do próprio PT, onde pessoas mais ideológicas romperam com o partido e saíram, né? Ou se abstiveram mais. Você ouve figuras como
Ivan Valente, Heloísa Helena, que saíram depois do mensalão e formaram o PSOL. Você teve figuras como Marina Chauí, que ficaram mais por fora do PT por um bom tempo, depois só vieram a surgir novamente como figuras proeminentes do Partido dos Trabalhadores. Só que, então, voltando à questão, eu acho que o PT ele tentou fazer coisas, mas assim, trazendo uma visão extremamente pragmática. Na minha visão, eu acredito que não dá para mudar tudo de uma vez. O PT teve 16 anos. 16 anos para uma história de violência policial que dura um século é um segundo. Tá, mas o problema que eu acho é que o PT não tentou. O PT não tocou nesse assunto. O PT, é só você ver um problema. Você vê o governo do PT, pega a foto do governo do PT nessa época, não tem meia. Não, nem isso. Tem 3 pessoas negras. E a questão de segurança pública é extremamente racista no Brasil. Então o PT sequer chegou perto de tentar isso. E se você olhar as sociais-democracias na América Latina, as sociais-democracias do Cone Sul cometeram esse mesmo problema de tentar fazer essa aliança, né, com as classes sociais, e a gente viu em 2016 que deu merda, né? Que em 2016 as elites cansaram dessa aliança, eles falaram assim, já deu, e olha o que aconteceu depois. Eu acho que... Não, eu concordo completamente. Sem sombra de dúvidas. Agora, assim, o que eu penso não dá para mudar da noite para o dia, uma visão pragmática sobre essas questões. Claro que também essa suposta aliança entre as classes também é um bagulho que já se provou inviável na América Latina. Também não tô assim falando, o PT fez de muito ou fez de menos. Não é uma questão de fazer muito ou pouco. Eu acho que foi uma questão que houve momentos que foram tocados, por exemplo, a Comissão da Verdade é um dos exemplos disso, que começou mais forte ali também justamente no governo do PT. Dilma, né? Só que posteriormente... No governo Dilma, principalmente, porque a Dilma tem um traço muito mais forte com a repressão militar do que com o Lula. Não que o Lula também não tivesse tido, né? Mas só para finalizar esse meu pensamento, eu acho que houve algumas coisas, evitaram que se falasse, até para também não criar esse atrito entre as classes, justamente por essa questão de Lulinha, paz e amor, que a gente sempre fala, e ponto. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que a gente foi falando ao longo do episódio, houve momentos de pico de maior repressão política, mas uma repressão que ela se mantém durante todo o período da história recente, ou seja, desde o século XX até a atualidade no Brasil, é a perseguição contra o povo periférico / negro. E isso é uma coisa que se permanece e se perpetua até o dia de hoje. A gente pode observar que a questão... Quando uma pessoa branca de classe mais elevada sofre um atentado à vida, sendo ele fatal ou não, existe uma repressão, existe uma procura, existe tudo muito mais forte. Enquanto quando acontece algum tipo de crime do gênero na periferia, independentemente até da cor, mas na sua grande maioria é negra, aí sim a gente vê um total descaso público. Eu puxei uma matéria aqui só para dar um exemplo do Zero Hora, um jornal gaúcho, o maior jornal gaúcho, que no Brasil a maioria dos homicídios ainda ficam sem solução, sendo que o indicador de esclarecimento até avançou nos últimos anos, chegando a 44%, mas ainda fica em margens chulas. Você pega o caso do Rio de Janeiro, que é o segundo estado onde menos se resolve homicídios, a porcentagem é de 14%. São Paulo fica mais ou menos com 46%. E é isso. E claro, eu vou falar isso da boca para fora. Se você fizer um levantamento de quais são solucionados e quais não são, tenho certeza que a grande maioria dos não solucionados estarão ocorrendo dentro da periferia. E de sua grande maioria, a população negra. Então, assim, quando há um discurso, por exemplo, contra o fim da militarização da polícia, não é o fim da polícia como propriamente dito. Eu estava até conversando perguntei isso pro Danilo em off e eu falei, eu comentei brincando com o Danilo, falando que eu acho que a polícia tinha que estar ali sempre na escada rolante
do metrô, quem ficar na esquerda parado vai preso. Tem que ser preso. Preso, crime perpétuo, prisão perpétua, inafiançável e pronto. Mas isso sabe que isso é um ponto que só o paulista, ou talvez o carioca, entende, né? Porque a Josi, quando chegou em São Paulo, ela não tinha a menor ideia que existia isso. Porque lá não, a galera fica bonitinha esperando. E digo mais, aqui no Porto também tem essa regra e os turistas não seguem. Mano, nessa hora me sobe o sangue paulista, né? Nessas horas, que eu juro por Deus, eu quero dar uma voadora na pessoa. Uma voadora. Gente, eu tô falando com um tom de brincadeira, tá? Não sou a favor de agressão a ninguém, mesmo o cara que para na esquerda. Mas voltando. Eu sou a favor de agressão a algumas pessoas, tipo os Bolsonaro. Calma lá, olha, calma. Temos que ser educadores, não a favor da violência. Ser revolucionário. Esse é o nosso. Também. Educação traz revolução, isso é inegável. Mas retornando então agora, divagação feita aqui do nosso ódio paulista com pessoas que ficam paradas na esquerda na escada rolante, isso é um fato interessante, entre aspas, sobre aquilo que a gente pôde observar ao longo do episódio. A perseguição ao povo periférico /negro, ele acontece desde o princípio, desde a formação da Guarda Nacional e observado até os dias de hoje. Esse eu acho que é o fio da meada que persiste em todo ao longo da história, tendo, por exemplo, questões motivacionais políticas, que a gente até pôde observar recentemente, que voltaram um pouco mais à tona, não só por junho de 2013, mas eu digo agora mesmo, que teve... O Danilo, acho que você deve ter visto isso, de um cara que foi preso, acho que foi no Nordeste, isso, eu não sei dizer de onde foi, mas é que o cara falou, agora você vai falar bem do lado do Lula na África, e prendeu e mandou o cara pra embora, sei lá pra onde que o cara deve ter ido, mas eu olhei pra aquilo e fiquei tipo... Mano, assim, em que mundo que nós estamos vivendo? Um policial, um oficial da lei, um agente do Estado falando esse tipo de coisa a público aberto, não que não é uma coisa que já não devia se pensar, mas em público aberto, falando dessa maneira e prendendo o cara por falar o que pensa, assim, amigo, tem um nome isso é ditadura, não tem outro. Não tem outro nome. E não consigo imaginar isso a não ser repressão política. Desculpem quem discorde, que quer te falar que Mano, pode arranjar desculpa que quiser. Eu nunca prenderia alguém por falar bem do Bolsonaro. Por mais que eu odeie ele, ache um fascista. Mas eu não vou prender alguém que fala o que pensa. Não é assim que funcionam as coisas. Ainda mais com termos racistas de tal maneira. Aí eu até vou encerrar minha fala para também não ficar me prolongando e também me exaltando, porque é uma coisa que é surreal. Eu peço desculpas, mas é surreal o que está acontecendo. Isso é inimaginável em pleno século XXI. Depois de tudo que nós já passamos, de tudo que nós já falamos nesse episódio, e isso voltar a vir a acontecer. A verdade é essa. E daí, nessa esteira que o Fábio falou, justamente, então, o que eu falei há pouco, né, que o número de mortes, homicídios durante os governos PT se manteve em 60 mil, então não aumentou, mas também diminuiu, um número altíssimo em 60 mil, mas teve o golpe em 2016, e daí é muito claro, né, o governo do PT, embora eu tenha bastante críticas, é um governo de centro-esquerda, um governo social-democrata, e que de fato coloca uma perspectiva de avanço da classe trabalhadora muito importante. Então a classe trabalhadora está sim no centro dos interesses do governo, então o número de homicídios se estabiliza, enormemente alto, mas se estabiliza. E daí, pós-golpe, portanto, quando a burguesia financeira brasileira assume o controle de uma maneira... Porque no governo PT já tinha o controle, evidentemente, mas assume de uma maneira absoluta, sem ter que fazer concessões a uma social-democracia, ou seja, 2016 para frente, o número de homicídios no Brasil volta a crescer
tanto de homicídios, uma morte geral, né, quanto da violência policial especificamente, ela volta a crescer e segue crescendo também nos governos fascistas do Bolsonaro, no governo fascista do Bolsonaro. Espero que não tenha outro. E Fábio, não sei se quer falar mais alguma coisa, mas agora com essa fala eu encerro. Não, para mim eu acho que já conseguimos abordar todos os principais pontos sobre a questão da repressão policial. Acho que a gente conseguiu trazer clareza no sentido em que a repressão policial ela parte de vários pontos, sejam elas de ordens raciais, sociais ou políticas. E eu me lembrei de uma coisa agora, só fazer uma brevíssima análise, que tem um livro muito bom de um teórico marxista que eu gosto muito, eu gosto muito dele porque ele é brilhante, na minha opinião, e porque ele colocou em prática, isso é uma coisa muito rara, que é o Lenin. E o Lenin, no livro Estado e Revolução, ele mostra a estrutura do Estado burguês, por que ele existe, e do Estado não só burguês, do Estado como um todo, por que ele existe, por que ele tem que existir. Ele, basicamente, de uma maneira muito boa, ele fala da luta de classe, né? O Estado é o que mantém a luta de classes controlada. A luta de classes é inerente a uma sociedade com o Estado, e enquanto existir luta de classes, haverá Estado para controlar aquilo. Só que, obviamente, esse Estado vai controlar aquilo pendendo para a classe dominante. Então, se a gente viver uma sociedade socialista, haverá ainda luta de classes, porém, enquanto não chega no comunismo, porém o Estado vai pender para a classe trabalhadora, a imensa maioria. Já no capitalismo, esse Estado, evidentemente, vai pender para a burguesia, que é a minoria, mas é a minoria dominante. Então, a polícia, ela se coloca, e o Lenin fala isso, a polícia ela se coloca como a milícia desse Estado. Portanto, ela é milícia, quando a gente fala de Estado burguês, ou qualquer outro Estado, o Estado, portanto, é a ferramenta da classe dominante. A polícia é a milícia dessa classe, portanto. Então, a polícia militar, isso é muito claro na história do Brasil, ela não só a polícia militar, as polícias que existiram no Brasil, elas, na prática, são o braço armado da classe burguesa dominante, seja ela latifundiária, seja ela industrial, seja ela o que tem agora, que é a financeira. Então, ela obedece os interesses da classe dominante e serve a ela. Então, se você analisar ao longo da história, a gente deixou claro isso aqui, que as polícias têm sempre alvos ao longo de cada formação de si. Primeiro são os negros pós-escravidão no Brasil, depois são os trabalhadores, já isso de anarquistas, socialistas e tal, e negros. Depois são os opositores de uma maneira geral na ditadura civil-militar e negros periféricos, especialmente. E daí depois já com neoliberalismo, novamente periféricos e especialmente negros. Ou seja, sempre tem um alvo. E o alvo nunca, evidentemente, faz parte de algum grupo das elites. Então, como o Lenin disse muito bem, o livro do Lenin, nesse ponto, é muito fácil de observar no Brasil. Eu só faria uma exceção sobre o alvo, que nunca é elite, quando é uma questão política. Porque essa pessoa, se ela, entre aspas, se tornar um alvo por uma razão política, aí é indiferente à classe social. Na ditadura, dela. sim. Mas mas na democracia burguesa, não. Nesse contexto. Na democracia burguesa, não. Claro, evidentemente que não. Porque aí, justamente, é o que acontece nos dias atuais. Se bem que acho que daqui a um tempinho não ficaria surpreso se pudéssemos ter notícias do gênero. Entretanto, a gente tem casos na ditadura militar, por exemplo, daquele... Como é que chama o menino? Aquele que era meio americano, meio brasileiro, que fizeram um filme da mãe. O filho da Zuzu Angel. O Stuart Angel, acho que era o nome dele. E mataram a própria Zuzu Angel. Ele era um menino burguês. Assim. Gente, não tô querendo apontar o dedo porque merecia nem nada morrer, sei lá, enfim. O menino era de origem de classe burguesa e morreu como alvo da repressão
policial por esse contexto. Morreu E sob aí sim tortura. isso acontece. Tortura. Tem um filme da Zuzu Angel, que se não me engano é com a Patrícia E Pilar. o filho o Stuart Angel é o Daniel Oliveira. O Daniel Oliveira. Pra mim, o Daniel Oliveira eternamente será o É Cazuza. verdade, também. Aquele filme me marcou muito. Eu também gostei muito do Zuzu. Mas, de qualquer forma, o Fábio tá muito correto em relação a isso. O Fábio tá correto em 2 pontos. Primeiro, em relação a isso da ditadura, de que, de fato, existe a exceção, daí o burguês vai morrer igual, porque ele é oposição, ponto final. É um estado de exceção, de fato, né? Que também daí também tem o ao contrário, que na democracia burguesa, enquanto democracia burguesa neoliberal clássica, daí não. Daí o rico pode ser comunista, que ele vai ser preso, tá, foda-se, mas vai ser solto também, e passa pano. Mas, igual o Fábio falou, o que ele quis dizer com daqui a pouco a gente pode ver isso, que Bolsonaro ele inaugura uma nova forma de democracia burguesa, que é o fascismo burguês. Então, de fato, daí já é um outro cenário dentro dessa estrutura burguesa, que de fato daí pode vir a aprender burguês de novo. Olha, se isso acontecer, como diria Bruce Dickinson, fujam para as colinas. Justamente. Fujam para as colinas, porque assim, se o burguês está sendo preso, meu amigo, foge. Imagine o que não vai acontecer com você. Exatamente, só foge. E não tô, assim, para os nossos ouvintes, não importa sua classe, sua origem social, racial, foge. Só foge. Se tiver oportunidade, fuja. E fuja para as colinas, para seguir o ritmo do Iron Maiden. Mas bom, acho que já tocamos em tudo. Podemos então passar para as nossas famosas dicas culturais? Então, pessoal, agora as dicas culturais. Eu vou indicar 2 livros, então eu vou colocar em ordem cronológica, tá? Primeiro, livro assim, um dos melhores livros que eu li na minha vida. É sobre a era... não só sobre a era Vargas, anos 30, mas abrange outras décadas também. É um livro excelente. Da editora... São 2 editoras que produzem. Editora Lazuli e editora Companhia Editora Nacional, tá? Então é um livro que chama São Paulo, Metrópole das Utopias e Histórias da Repressão e Resistência no Arquivo do DOPS. Do DEOPS, perdão. Muito, muito, muito bom. É um livro sensacional e mostra justamente essa estrutura de perseguição na época do Vargas, né? Contra comunistas, anarquistas. É um livro muito sensível para mostrar, para trazer esses torturados dessa época, a voz deles e as utopias, né, como fala, e as ideias revolucionárias que eles tinham nesse momento. Então, por isso que é histórias de repressão e resistência, né? Então mostra a perseguição, a tortura, a morte, tudo mais, mas também mostra a resistência, né, desses grupos e desses trabalhadores. Então, é um livro sensacional. Um livro que eu li ainda na faculdade, muito bom. E outro livro que eu li daí pro meu mestrado, tinha lido também já pro meu TCC na faculdade, é um livro chamado Editora Voz. Desculpa. Um livro chamado 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe. É um livro brilhante também, do René Arnand Dreyfus, se eu não me engano ele é chileno, e é um historiador que faz esse trabalho de mostrar como que a ditadura é uma ditadura civil-militar. Portanto, como que a classe burguesa brasileira naquele momento foi fundamental para a organização e a consolidação do golpe. Então, tipo, a capa do livro é muito autoexplicativa. Na capa do livro tem como se fosse um tabuleiro de xadrez, assim, e as peças de xadrez, portanto. Tem um militar, que a ala militar da ditadura, e daí tem dois caras de ternos e gravata, assim, que são dos institutos IPs e IBAD, não sei, que são as estruturas de classe, né? São institutos de classe que têm muito dinheiro, que fazem estudos sociológicos e tudo mais, mas que tem um poder, uma influência
naquela época de ação sobre vários políticos e de ação sobre o exército muito grande. Então mostra como e também mostra como os Estados Unidos participa disso, né? Então mostra como o golpe militar e a manutenção da ditadura, ela é de classe. E os militares são, na verdade, a ferramenta para a manutenção dessa ditadura de classe, da classe burguesa. Então esse livro é, sim, essencial para entender a ditadura militar, civil militar brasileira. É isso. E bom, pessoal, as minhas dicas culturais vão ser 3 neste caso. 3,5 se você considerar que uma das dicas culturais é um próprio episódio nosso, porque entre prosas e divagações também é cultura. E no caso, são 2 filmes que eu gostaria de falar. Um é um filme brasileiro que é obrigatório todos assistirem, que é o Olga, um filme excelente, que acho que demonstra bastante essa repressão política durante o governo Vargas, que vai, evidentemente, se focar na Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes, revolucionária comunista alemã, de origem judaica, que ao fim da intentona comunista, que é um nome que nós historiadores não gostamos, porque nem sequer teve a tentativa de uma revolução comunista de fato, mas que após ao fracasso, né, desse movimento, por assim dizer, a Olga Benário vai para os campos de concentração na Alemanha e, por além de ser comunista e ser judia, né, acaba por falecer. É um filme muito bom, recomendo. Para depois, um outro filme, Marighella, que aí já vai tratar sobre a repressão política, que aí entra em acordo com basicamente 2 questões muito importantes que nós falamos o tempo todo, que é a repressão política e racial, pelo fato do se tratar do Marighella, que é um homem negro e revolucionário, e consequentemente, depois de assistir este lindo filme, recomendo que escute o nosso episódio do Marighella, do Entre Prosas e Divagações. Por final, eu devia ter seguido o meu colega Danilo e ter pego o livro, mas eu, como sou um desleixado, não o fiz, mas eu o faço agora. É um livro muito interessante, que entra até um pouco com o que o Danilo falou sobre o livro dele, que é um livro chamado Hotel Tropical, o Brasil e o Desafio da Descolonização Africana, de 1950 a 1980, do brasilianista Jerry Dávila. É um livro muito interessante que eu conto a partir da perspectiva do Itamaraty, melhor dizendo, da diplomacia brasileira, sobre a descolonização africana, especificamente dos países de origem de língua portuguesa, e que também retrata o Brasil vendendo aquela ideia do Gilberto Frei de luso-tropicalismo, de uma sociedade que não possui divisões raciais, mas onde ela justamente não transparece no seu corpo diplomático, o que é muito observado pelos Estados Unidos, onde está bem documentado aqui neste livro. É um livro muito interessante, válido de ser lido. Eu estou utilizando ele agora para o meu mestrado, se Deus quiser, em algum momento ele sai. E eu acho que por hoje é só. E, Danilo, alguma consideração final, algum recado que gostaria de deixar aos nossos ouvintes? Não, acho que eu já falei tudo já. Agora um bom momento para tirar foto, porque o Ernesto resolveu participar do podcast. Mas é isso, acho que a gente conseguiu cumprir muito bem esse episódio, de mostrar o real papel das polícias ao longo da história do Brasil, e as nossas dicas culturais ficaram muito boas também. E bom, pessoal, para esse fim de episódio, aqueles recados básicos como, por favor, comentem, críticas, sugestões, convites para o almoço de domingo com a família, sempre estamos abertos a qualquer tipo de comentário. Sigam nas redes sociais, sejam quais elas que vocês utilizem. Nos sigam, acho que nos encontramos em quase todas. Acho que o TikTok não, porque a gente é muito velho para ter TikTok. Mas o de resto, siga-nos, perdão. E é isso, gente. Eu sei que ainda tá um pouco cedo, mas muita calma. Eu sei que as eleições estão por aí vir. Votem com consciência, votem tranquilos também. Espero que muita tranquilidade para essas eleições, como foi no primeiro turno. Espero que se repita no segundo. Não sei como é que foi aí no Brasil. Aqui em Portugal
Foi uma fila do caraças, para não falar outra palavra. Mas você votou em Porto mesmo. Votei no Porto Né? e eu só posso votar para presidente. Eu demorei 30 minutos para votar para presidente só. E a gente, Delícia. nossa, era um prédio gigantesco, mas enfim. Teve um amigo meu que demorou 2 horas porque ele foi à tarde, eu fui de manhã. E aí, mano, imagina, 2 horas pra você apertar 3 botões. O outro e o verde. É assim, Sacanagem. não, eu entendo que tem que pegar ali, né, o nome na lista, mas enfim. Cumpri com o meu dever cívico e estou feliz por isso. E eu acho que encerramos por aqui. Agradeço mais uma vez a vocês que tenham chegado até esse final. E uma boa semana para todos e até o próximo episódio. Tchau, pessoal! Até mais, pessoal.